Nada poderia antecipar o que estava prestes a acontecer no coração de Donetsk. O que começou como um avanço russo calculado, quase presumido como inevitável pelos seus comandos, acabou transformando-se numa humilhação tática que poucos teriam imaginado. A manobra que pretendia estrangular Pokrovsky torceu-se de uma maneira tão inesperada que até mesmo dentro do Kremlin surgiram murmúrios desconfortáveis. Em questão de horas, a Ucrânia converteu a armadilha russa num corredor vital que agora sustenta a resistência em Mirnohrad. E o mais surpreendente, fez isso sem perder um único soldado. A Rússia partiu convencida de que tinha encontrado a chave final para quebrar a frente ucraniana. Os seus comandantes garantiam que a tomada de Pokrovsky era apenas questão de tempo, e que nada poderia impedir o fechamento do cerco que avançava lentamente como um punho que se fecha antes do golpe definitivo. No entanto, o que não previram foi que a Ucrânia daria a volta ao seu próprio método, transformando a clássica tenaz numa oportunidade para respirar no ponto onde mais precisava. De facto, tal como comentou um alto oficial europeu numa reunião privada, o que fizeram em Mirnohrad foi uma bofetada estratégica que ninguém viu vir. Converter o cerco alheio no próprio salva-vidas é algo que não se ensina, improvisa-se com genialidade. Enquanto a Rússia concentrava todos os seus esforços em culminar a pinça em torno de Mirnohrad, com apenas um pequeno corredor aberto, a Ucrânia reorganizava cuidadosamente o seu tabuleiro. O foco russo tinha migrado para Mirnohrad e Dobropilha, e esse desequilíbrio fez com que uma parte das suas unidades perdesse de vista o verdadeiro objetivo ucraniano. Foi exatamente aí que nasceu a contra-estratégia, um engano tão bem executado que confundiu sensores, drones e comandos inimigos. O plano russo parecia simples, mas mortal. Comprimir Mirnohrad, estrangular qualquer saída e abrir um caminho direto para Pokrovsky a partir do norte. A meio de novembro, até relatórios internacionais confirmavam que havia menos de 3 quilômetros livres para as forças ucranianas escaparem. Era o tipo de momento em que qualquer erro poderia decidir o destino de uma cidade inteira. E, no entanto, a Ucrânia apostou numa manobra arriscada. Atacar onde o inimigo se julgava invulnerável e simular um contra-ataque maciço que nunca existiu. Foi essa mistura de audácia, surpresa e psicologia militar que acabou desmontando as expectativas russas. O primeiro golpe foi dado pela Força Aérea Ucraniana perto de Rodinsky, onde drones russos tinham conseguido posicionar-se num antigo complexo mineiro. A detecção aérea ucraniana permitiu identificar os operadores inimigos que tentavam preparar um novo ponto de controlo. Nesse instante, Kiev ordenou um ataque cirúrgico. Um Su-27 libertou um Jadam americano que caiu com uma precisão brutal. Os sinais de rádio apagaram-se num único clarão. Poucos minutos depois, chegou o segundo. Outro Jadam espatifou-se contra um grupo russo que tentava fortificar um edifício. Não só destruiu a estrutura improvisada, levou consigo vários comandos que dirigiam as incursões em direção a Rodinsky. Essa perda descarrilou completamente a coordenação russa. Entretanto, outro grupo inimigo tentou reagrupar-se sob a névoa espessa que cobria a área. Mas a Ucrânia usou o mesmo clima como um manto que camuflava os seus movimentos. Desdobrou um veículo blindado para avançar aproveitando a baixa visibilidade que dificultava a ação dos drones FPV russos. O resultado foi contundente. Os soldados russos foram eliminados, e os tanques que tinham conseguido infiltrar-se ficaram destruídos. No meio da operação, um comandante de infantaria ucraniano declarou confidencialmente: "Eles confiaram decisivamente demais nos seus drones, mas a névoa era nossa aliada. Usamo-la para os afastar da equação." Os russos não tardaram em tentar outra ofensiva. Posicionaram tropas dentro de um complexo industrial, tentando convertê-lo numa nova plataforma de ataque. A Ucrânia respondeu da mesma forma que antes. Um Jadam caiu sobre a estrutura, embora a primeira bomba tenha sido desviada pela intervenção de sistemas de guerra eletrônica russos. A segunda, no entanto, acertou em cheio e limpou completamente a zona. Rodinsky, embora momentaneamente a salvo, continuava no olho do furacão. Foi então que a Ucrânia tomou a decisão mais ousada de toda a operação: organizar um ataque falso. Uma ofensiva simulada com tropas movendo-se de maneira visível, transmitindo sinais, deslocando-se para posições que pareciam prelúdio de uma verdadeira ofensiva. A Rússia mordeu o anzol sem questionar. Moveu reservas, recuou em vários pontos e desviou a atenção para onde a Ucrânia precisava que olhassem, e onde nada estava a acontecer.
Como explicou um analista de segurança do Báltico, o engano foi tão realista que a inteligência russa moveu unidades que nunca deveriam ter saído da linha original. Isso deixou buracos enormes. Esse recuo parcial deixou isolados os soldados russos que já estavam a ser cercados pela Ucrânia desde antes. Tropas inimigas ficaram encurraladas, sem reforços e sem capacidade de sair. A Rússia não se deu conta de que estava a abandonar os seus próprios homens para defender um ataque que nunca ocorreu. Ao mesmo tempo, a Ucrânia aproveitou a confusão para mover a sua peça mais importante, as rotações dentro de Mirnohrad. A manobra consistiu em evacuar feridos, introduzir unidades frescas e reabastecer munições e víveres. O corredor de saída, que a Rússia tentava fechar por completo, tornou-se repentinamente uma artéria que se manteve aberta o suficiente para fortificar a cidade. Dados operacionais essenciais da tática ucraniana. Traslado simultâneo de pessoal ferido para zonas seguras. Introdução de novas companhias equipadas para combate urbano. Envio de carregamentos completos de munições anti-blindagem. Utilização de dispositivos de interferência eletrônica para cobrir comboios. Coordenação de rotas paralelas para impedir emboscadas russas. Elementos que favoreceram que a Rússia caísse no engano. Excesso de confiança em que Atena se fecharia sem resistência real. Dependência elevada de drones em meio a condições climáticas adversas. Comunicação imperfeita entre comandos dispersos em 3 frentes distintas. Interpretação errada de movimentos ucranianos criados para simular ataques. Concentração de unidades russas em Pokrovsk, enfraquecendo outras áreas. Mirnohrad ficou reforçada exatamente quando parecia destinada a ser sufocada pelo cerco russo. Os soldados, exaustos havia apenas alguns dias, agora contavam com suprimentos, cobertura e unidades novas que lhes permitiam resistir a mais um ciclo de ataques. Um coronel ucraniano, cuja identidade não foi revelada, comentou depois da operação. Eles olhavam para Dobropilha, não viam o que acontecia em Mirnohrad. Deixamos que acreditassem que o pânico nos dominava. Ao mesmo tempo, a Rússia continuava enredada em Pokrovsk. A pressão sobre a cidade prosseguia, mas os russos não perceberam que a sua própria fixação estava a ser usada como distração para o engano maior. Mesmo durante um ataque noturno maciço com mais de 100 drones e vários mísseis, a defesa ucraniana conseguiu abater quase todos. Esse esforço russo impediu que grande parte das suas unidades pudesse observar o que realmente estava a acontecer mais ao norte. Uma fonte próxima do comando da OTAN afirmou: a Rússia estava tão ocupada a empurrar para Pokrovsk que não detetou que Mirnohrad estava a receber reforços. É a ironia mais dolorosa para eles. Mas o impacto não termina aqui. Com a chegada do inverno ucraniano, as temperaturas cairão abaixo de 0, travando os avanços russos em terreno aberto. A Ucrânia só precisava resistir até que o clima fizesse a sua parte. Agora, graças ao engano, está melhor posicionada para enfrentar os meses mais frios. O presidente de uma comissão de defesa europeia expressou: a janela que abriram em Mirnohrad muda completamente a velocidade da campanha. A Rússia terá de pagar um custo altíssimo em vidas se quiser continuar a empurrar. Os números falam por si. Desde que começou a luta por Pokrovsk, a Rússia perdeu dezenas de milhares de soldados. Relatórios ocidentais falam de cifras impressionantes, com estimativas que ultrapassam largamente os 100 mil homens entre feridos e mortos nesse setor. E a ofensiva do ano anterior, que devia ser o grande avanço russo, acabou transformada no que muitos analistas qualificam como um moedor de carne humano. É por isso que o movimento ucraniano em Mirnohrad pode prolongar ainda mais a agonia estratégica russa. Se Mirnohrad resistir durante o inverno, a Rússia terá de gastar recursos, tempo e vidas para tentar voltar a fechar Atenas na primavera. Mas a moral russa já está abalada e as suas linhas logísticas são cada vez mais vulneráveis à artilharia e aos drones ucranianos. Os especialistas resumem assim: a Ucrânia não precisa vencer imediatamente. Só precisa resistir o suficiente para desgastar a Rússia a um ritmo que Moscovo não conseguirá sustentar indefinidamente. Uma mensagem-chave veio de um assessor militar ucraniano. O objetivo não é manter cada metro. O objetivo é esgotar o invasor até que a sua maquinaria pare de se mover. Mirnohrad agora é uma muralha mais difícil de romper do que há uma semana.
o giro tático ucraniano não só deteve a tenaz russa em Mirnohrad, enfraqueceu a capacidade de Moscovo para sustentar a sua ofensiva principal em Pokrovsk. Com ambos os frontes ligados por corredores logísticos controlados, a Ucrânia conseguiu algo extraordinário: converter a própria estratégia do inimigo num escudo que agora protege os seus pontos mais vulneráveis. A madrugada seguinte não trouxe descanso. Nos corredores subterrâneos do centro de comando improvisado, as luzes piscavam como se até a eletricidade sentisse a tensão que pairava no ar. Os analistas, exaustos, continuavam a cruzar dados enquanto nas telas apareciam rotas, coordenadas e sinais interceptados que, longe de esclarecer o panorama, o tornavam ainda mais inquietante. Às 4h10, uma mensagem urgente irrompeu na sala. Um drone ucraniano reportou movimentos incomuns perto do ponto onde horas antes se havia produzido a ruptura na linha russa. O estranho não era o movimento em si, mas a direção. Unidades russas estavam a recuar de forma irregular, como se não obedecessem a ordens centralizadas. Alguns fugiam, outros pareciam deslocar-se sem rumo. E no meio de tudo, surgiam figuras isoladas que pareciam agir por conta própria. Um coronel ucraniano resumiu a cena com uma frase que ficou gravada em todos: "Isto não é retirada, isto é descontrolo." Em paralelo, em Moscovo, o pânico silencioso começava a infiltrar-se entre funcionários de segundo escalão. Embora a versão oficial falasse de uma reagrupação estratégica, as chamadas internas mostravam outra realidade. Várias brigadas não respondiam, alguns sistemas tinham sido sabotados de dentro e certos oficiais-chave tinham desaparecido sem deixar rastro. Em Kiev, os comandantes ucranianos debatiam se deviam aproveitar a oportunidade ou esperar. O risco era altíssimo. Uma ofensiva prematura podia causar baixas enormes. Mas se conseguissem golpear no momento exato, o efeito seria devastador para o inimigo. Enquanto isso, chegavam novas interseções. Uma especialmente perturbadora revelava a conversa de um oficial russo que mal conseguia manter a voz firme enquanto descrevia o que via. "Não sabemos quem manda agora. Cada unidade responde a alguém diferente. Se responde. Há grupos que avançam sozinhos. Alguns disparam sem motivo. Parece que perderam a cadeia de comando." A incerteza crescia quando, de repente, um satélite captou um padrão estranho na zona crítica. Formações russas movendo-se em círculos, como se tivessem recebido coordenadas contraditórias. Ninguém entendia o que estava a acontecer, até que um analista ucraniano lançou uma teoria que provocou silêncio absoluto. Não é caos natural. Isto é uma manipulação interna. Naquele instante, tudo encaixou. A resistência russa interna, de que tanto se falava em rumores mas ninguém confirmava, tinha golpeado de dentro no pior momento para o Kremlin. E se isso fosse verdade, a Ucrânia estava a presenciar não apenas um erro tático, mas o início de uma fratura histórica. Sinais que confirmavam a fratura interna. 1. Unidades russas operando em direções opostas sem motivo. 2. Sabotagens simultâneas em depósitos de abastecimento. 3. Comunicações interferidas a partir de fontes não identificadas. 4. Oficiais-chave desaparecidos ou incomunicáveis. 5. Movimentos erráticos captados por drones e satélites. A tensão era insuportável. Sabiam que estavam perante a decisão que definiria não só uma batalha, mas o rumo completo da guerra. Quando finalmente o relógio marcou as 5 horas, o comandante-em-chefe ucraniano deu a ordem que gelou o sangue de todos na sala. Preparem a operação. Começa o passo final. Obrigado por assistirem ao vídeo. Desejamos-lhes uma ótima semana desde a Europa de Aço. Encontramo-nos num próximo vídeo. Até lá!